a carnificina e restaurar a força do direito internacional. Essa carnificina, o próprio Vaticano, né, professor, assumiu recentemente aí que é uma carnificina que há, né, até porque já existem 37 mil mortos na Palestina, 9 mil desaparecidos nos escombros, nas ruínas, que a ministra da Igualdade, logo esse título, né, ministra da Igualdade de Israel, acha linda aquelas ruínas, né, e também mais 60 mil feridos, e 1,5 milhão ali passando fome, sem água, sem energia, sem luz elétrica, sem onde dormir, sem o que comer, e submetidos ali a um campo de concentração a céu aberto em Rafah, na divisa com o Egito, né? E todo aquele território destroçado da Palestina, da faixa de Gaza, e que é um olho muito grande de Israel para ocupar. Inclusive dizem até que querem construir uma passagem ali do Mar Vermelho, lá do Mediterrâneo Oriental, para o Mediterrâneo, né? Para dar um golpe no canal de Suez. Bem, se isso for verdade, por isso que eles querem ocupar esse território. Mas o artigo do professor vem bem nessa linha, né? E que os sindicatos bancários, as bancárias também defendem, que essa paz urgente em Gaza e a restauração da força de direito internacional. Professor, bem-vindo. Eu já acho que já falei demais, o senhor que é o nosso convidado de honra, que é a nossa estrela. Mas balizou o tema, abrindo perspectivas que não estão no artigo, né, mas que explicam o quadro dramático que há ali na região, né? E não por acaso, no espaço da Corte Internacional de Justiça, em que houve uma outra manifestação brasileira na mesma direção, com um caráter mais jurídico, embora ainda diplomático, né? Está se realizando uma audiência pública para ouvir manifestações dos países membros, né? E o eixo da audiência são 56 anos de ocupação de Israel sobre o território palestino, né? Uhum. Cujas fronteiras estão bem definidas, embora de maneira muito afeiçoada aos interesses de Israel, né? A partir dos acordos de Oslo, né? Que criou a faixa de Gaza, deu a costa mediterrânea para os ocupantes palestinos, né? Mas deixou o controle de espaço aéreo e de fronteiras sob a atuação das Forças Armadas israelenses, né? Então, é um movimento colonial, que gera uma guerra colonial e que traduz, né, naquele espaço de conflito esses interesses geopolíticos que estão se redesenhando em função das tensões hegemônicas que hoje põem em causa o equilíbrio da paz no mundo, né? O senhor citou aí a questão colonial, né? Mas nenhuma colônia foi derrotada sem força, sem um outro Estado forte. E a Palestina não tem nem Estado ainda, imagina um exército. Não tem. Tem só a força da legitimidade da sua reivindicação, né? No sentido de que trabalhar a descolonização é um dever de emancipação dos povos, é direito dos povos, né? E, independentemente de Estado, existe um povo palestino. Embora esses ministros a que você se referiu, não só a da igualdade, mas a de segurança em Israel, né, tenham negado, né, a qualidade de povo aos palestinos, que não é diferente, pelo seu caráter diaspórico, né, da própria condição de povo judeu após a diáspora do programa nazista, né? Quer dizer, situação histórica quase equivalente, né? O livro do Breno Altman, né, Contra o Sionismo, lançado na Universidade de Brasília, ele cita bem essa questão, né, que o sionismo, que é diferente do semitismo e do povo judeu, é um grupo, né? Que tem partido, tem a organização ativista. Ele acusa o sionismo de ter uma lista extensa de serviços prestados ao nazismo.
conivente e de ser parceiro do nazismo. E desse colonialismo para tomar todo esse território e exterminar mesmo o povo judeu. Então, quer dizer, o povo judeu, o povo palestino. E dentro de Israel, a gente sabe muito bem que tem muito judeu de esquerda e que não compactua com esses vetos na ONU e defende dentro de Israel a criação do Estado palestino, né? Que estava prenunciada nas tensões de 48, quando se construiu com o apoio do Brasil. Olha a postura até ingrata, né? De Oswaldo Aranha, né? Que na ONU trabalhou, né? O protocolo que gerou o reconhecimento do Estado de Israel, né? Depois que, com capital global e com uma política que tinha um quê de sionismo nela, né, por conta da liderança que não só tomou o poder quando se instalou o Estado, mas antes, quando se confrontou com a autoridade inglesa na região, né, que inclusive atuou muito na linha sionista, né, com táticas até terroristas, né? No debate que resultou na criação do Estado de Israel, ficou a agenda para discutir a criação do Estado da Palestina, que os acordos de Oslo pressupõem. E agora, não só o presidente Lula, a partir da sua fala, mas nessa visita recente de seu secretário de Estado, na agenda das conversas que foram estabelecidas ontem. Ontem, exatamente. Os dois países, por seus porta-vozes, né, estiveram de acordo quanto ao fato da necessidade política hoje de criação de um Estado palestino. Né? Inclusive, a manchete do Correio Brasileiro sobre essa reunião de Lula com o secretário de Estado dos Estados Unidos, quinta-feira, dia 21 de fevereiro, a manchete dizia assim: o secretário de Estado e Lula defendem juntos a criação do Estado palestino. Mesmo. Mas é uma incoerência, porque os Estados Unidos vai lá e veta, né? Engraçado. O secretário de Estado vem aqui, fala isso, mas na ONU veta a criação do Estado palestino. Na verdade, vetou o cessar-fogo, né? Também. O cessar-fogo, que é o eixo da posição hoje única do Conselho de Segurança. Até o Reino Unido se absteve, né? E outros países com presença forte no Conselho já estão firmando posição sobre a necessidade premente do cessar-fogo. 9 votos favoráveis no Conselho de Segurança. Exatamente, né? Então, de qualquer maneira, também hoje o Le Monde, na sua edição de hoje, né, fala de uma posição de retração do presidente Biden no tocante a manter ainda por muito tempo esse veto e está construindo uma conexão entre o cessar-fogo e a solução para os reféns, né? Então, eu acho que o presidente Lula abriu a porta de uma posição que estava um pouco tímida, para não dizer acovardada, né? Subserviente, muito eurocêntrica, muito capitalicêntrica, muito hegemonicamente voltada para os interesses de expansão do capitalismo naquela região, né? E que, em face da fala dele, no lugar estratégico em que ela foi enunciada, que é na cúpula africana, né? Como uma expressão muito forte de uma posição, eu diria, lembrando uma tese palestina, ou pelo menos islâmica, ou pelo menos arábica, lá dos anos 50, né, de não alinhamento, né, na linha de mostrar uma outra forma de participar desse debate a partir do Sul. Né? Mas por que essa posição tão raivosa do Netanyahu contra o Lula, se o Erdogan, África do Sul, todo mundo já estava acusando de genocídio ali, né? Eu não entendi porque essa virulência toda contra o Lula.
Penso que ela tem dupla direção. Uma interna, aproveitar, né, a força do Lula, o presidente, que não é só o presidente de um país importante, da 9ª economia do mundo, é uma força importante no BRICS. E, portanto, de um bloco de força econômica que representa hoje uma interlocução para esse setor, né, até hostil, né, à sua hegemonia, né? Mas também eu penso que é algo de orientação interna, aproveitar a força. Você precisa criar um adversário suficiente grande para você parecer tão grande quanto ele, quando você o enfrenta, né? Então, o Netanyahu está numa posição muito fragilizada no mundo e em Israel. E está entrando num processo de isolamento político em termos globais, mas, sobretudo, está se colocando já nas barras dos tribunais que julgam crimes contra a humanidade, né? É muito simbólico que quem tenha tido a iniciativa de oferecer o libelo na corte tenha sido a África do Sul. É o apartheid que sofreu, que tinha apoio de sionistas. Né? Exatamente. Né? Então, eu penso que, no caso, né, a questão interna é fazer da guerra uma espécie de cortina de fumaça, né, para não ter que sucumbir àquilo que internamente, as mobilizações, as manifestações de setores muito importantes da cidadania israelense, tanto nas organizações civis, quanto nos meios de comunicação, né? Uhum. E no mundo, né? Porque, por outro lado, exceto a grande mídia no Brasil, o mundo todo está prestando muita atenção e está colocando como extremamente importante a posição do presidente Lula a partir da sua manifestação. Né? Aí eu estou até que imprimi a lista de 162 países apoiando Lula. E crescendo, pois né? Ontem, em Nova York, estava projetado num grande edifício a mensagem de que o mundo precisa de Lula, né? Big Ben em Londres também, cessar fogo. Bem, não houve essa histeria quando o presidente do Brasil, Bolsonaro, recebeu a neta do Hitler. A Bia Kicis defendendo o nazismo, aquela menina aí, a Sara, que chegou a ser presa, dizendo que o Brasil tinha que ser ucranizado, foi lá treinar aqueles 300 que acamparam aqui no Congresso Nacional, no Gramado, e nada disso, né, provocou essa histeria toda. Então, o Netanyahu deveria se posicionar, o embaixador dele aqui no Brasil se reuniu com o Bolsonaro, que se reuniu com a neta do Hitler, quer dizer... Onde é que está o nazista de fato, né? Quem é que está errado? Quem é que deveria ser considerado pessoa não grata? Não é o Lula, né? E eu queria saber do senhor, já que a gente está falando aqui de bancários e bancárias, né? Como que essa categoria importantíssima em Brasília pode colaborar para esse cessar-fogo, para essa paz em Gaza e também para, na linha do seu artigo, publicado no Correio Brasiliense, né, 22 de fevereiro, peguem lá o Correio e leiam o artigo do professor José Geraldo, né? Como nessa linha que o senhor fala, de restaurar a força do direito internacional que está desmoralizada, né, professor? Sim, porque até citando, e eu faço isso no artigo, uma grande personalidade judia, que é Hannah Arendt, que escreveu muito sobre os paroxismos do totalitarismo, do autoritarismo, incluindo o nazismo, né? Uhum. Ela foi uma postura anti-sionista, com Einstein, por exemplo, né? Que firmaram posição para separar aquilo que é um movimento segregacionista de uma causa legítima
que é definir um lugar, um território, um espaço de identidade, né, de encontro de um povo em diáspora, né? O povo judeu. Então, essa perspectiva implica, né, mobilizar essa consciência da condição democrática e da legitimidade das lutas políticas e sociais, que é um aprendizado histórico do sindicalismo, né? Quando você abriu o programa, você mencionou que é um programa do sindicato dos bancários e das bancárias. Exato. Quer dizer, não é apenas um uso de linguagem inclusiva, é uma referência à disposição de uma conquista sindical que é abrir a perspectiva do corporativismo que está na origem sindical para a cidadania, que define hoje um verdadeiro sindicato. Eles são sindicatos também de cidadania, né? Então eu acho assim, colar essa voz, como aqui, esse programa, alternativa, contra-hegemônica, não colonialista, emancipatória, universalista no sentido de que a paz é uma causa humana da humanidade, não é uma causa estratégica de jogos de força, e colocar que a luta anti-autoritarismo é contra todas as formas de fascismo, né, o nazismo entre elas, mas também de vocação autoritária nas tentativas antidemocráticas, como que está acontecendo no Brasil hoje. Colar todas essas lutas, mostrar que eles estão juntos, os autoritários. Eles compartilham não só ideologias, mas desenvolvem estratégias funcionais, aparatos compartilhados, né? Porque há quem diga, inclusive, Paulo, que não está desconectada, por exemplo, essa intervenção contra o presidente Lula a partir de uma autoridade questionável em Israel, para mobilizar para o ato fascista que está sendo anunciado, que é um ato também contra a democracia, é uma outra etapa dos atos preparatórios de uma postura permanente de golpe contra as instituições democráticas, né? Que junta essa gente toda que você mencionou há pouco, né? E que está também se mobilizando nas suas redes, com as suas fake news, né? Para inculcar na consciência social, às vezes desavisada, essa atenção. E aí, ao questionar o presidente Lula, exercita uma daquelas táticas que Schopenhauer dizia que são as formas de ganhar debate sem precisar ter razão, né? Desloca a objeção àquilo que seria o argumento, porque não tem um argumento capaz de contrapor-se a uma objeção, para desqualificar quem o pratica, quem o manifesta, né? Então, ao deslocar para o presidente Lula, né, serve a essas causas todas. E eu acho que o sindicato, então, tem que juntar as lutas. A gente luta no local e no global. A gente luta no corporativo e na cidadania. A gente luta por democracia, por justiça social, por dignidade humana e por direitos. E neste caso aqui, é o texto do meu artigo, e por isso, entre aspas, do título, a palavra carnificina, porque ela está na manifestação do cardeal Parolin, que é secretário de Estado no Vaticano. No Vaticano, né? Exatamente. Portanto, é uma frase que também é do Papa Francisco, não é isso? De que o humano precede todas as formas de ação que estão em causa ali. E, Paulo, para confortar um pouco o que disse o presidente Lula, se fizer uma conta de proporcionalidade, comparando em escala global o alcance percentual, você acabou de falar 30 mil mortes, 70% da estrutura civil destruída, né? O risco de uma ocorrência letal das sequelas desse processo, como a fome e as doenças, a proporção no globo e em forma de impacto
é muito maior do que aquela que representou os 6 milhões do Holocausto nazista, em termos proporcionais. Seja como for, né? No momento em que você sacrifica um membro da comunidade, da fraternidade humana, você revela o sentido anti-humano da sua ação, né? E por isso que eu penso que, citando, como está no meu artigo, Hannah Arendt, né? Exato. A força não é a mesma coisa que a violência. E a maior força dos fortes é o direito, não é a brutalidade. É restaurar o direito, e o direito internacional, para poder julgar os crimes, seja quem for o seu autor. Hamas, Likud, quem for, né? Que esteja em condições, por exemplo, de ser avaliado num foro também de legitimidade internacional, como a Corte Internacional de Justiça. Pois é, nós estamos aqui conversando com o professor José Geraldo, né, ex-reitor da Universidade de Brasília, professor de Direito. A gente está falando em restaurar a humanidade em Gaza. Eu gostei muito dessa sua dica aqui no artigo também, que fala nesse aspecto, né, professor? Além da paz. Aliás, essa frase eu tirei de uma manifestação de um Médicos Sem Fronteiras. Ah, verdade, sou cito aqui. Aliás, num artigo que quem me enviou foi esse brilhante diplomata brasileiro que está lá na Palestina, o embaixador Alessandro Candeias, né? Que faz um trabalho notável. A gente assistiu uma parte dele, por exemplo, no repatriamento dos brasileiros, né? Aí eu lembrei de uma música do The Police, do Sting, que fala em rehumanize yourself, quer dizer, rehumanize você também, né? Começando por aí. Isso já... E esse programa está no ar, né? No canal 12 na NET, na Claro Net, aqui em Brasília. Também nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube do Sindicato. Facebook, YouTube, Instagram e site aqui da TV Comunitária de Brasília, além do canal 12. E nós vamos estar passando esse programa também na segunda-feira, dia 26, no canal 28 na Sky, canal 28 na Oi TV, canal 13 na Claro TV, canal 239 na Vivo GVT e canal 20 na nossa TV brasileira, que é a TV comunitária por satélite no Brasil para mais de 50 milhões de brasileiros, todos os municípios. Olha o valor da ação sindical inscrita na cidadania. Exato. E naquilo que é o fundamento de toda a luta por dignidade humana expressa no trabalho, que é exatamente o reconhecimento daquilo que representa os direitos gerais da cidadania e os direitos dos trabalhadores. E fazendo a luta contra-hegemônica, né? Que o Bautista Vidal, o grande cientista brasileiro, já denunciava a ditadura videofinanceira ligada ao sionismo e à indústria bélica. Você vê que a mídia brasileira é fundador da CAPES, o Bautista, e do programa Pro-Álcool. Exatamente. E a gente José Walter Bautista Vidal. A gente vê que mostra-se os rostos dos palestinos, dos judeus sequestrados, né? Assassinados, mas não se mostra os rostos dos palestinos assassinados na mesma mídia. Porque mostrar o rosto, né, é proibido. Exatamente, porque na medida em que você obscurece a visibilidade do outro, você cria o artifício da distância. O célebre artigo de Derrou, se a hesitação em assassinar um mandarim chinês a 1 milhão de metros de distância. Não, é como pensar na obscuridade da distância, né? A negação do outro, né? Sempre. E por isso que a gente trata com muita importância que essa TV comunitária já está com 26 anos, né, professor? Sindicatos bancários, que é um sindicato que vai além do corporativismo, você mesmo citou, tem um teatro, né, um sindicato muito aberto à sociedade, que tem história, né? Investe na ARUC, Escola de Samba, investe também na Escola Acadêmica da Asa Norte, no samba. A UNB até ganhou um carnaval lá em 2012, em que o enredo foi 50 anos da UNB. E uma ala da escola era do Sindicato da Asa Norte? Olha que bacana. Ganhamos o carnaval aquele ano. Eu até desfilei em carro alegórico. Pois professor, nosso tempo está chegando ao fim, né? O programa é só de 30 minutos.
Mas eu queria ainda uma consideração final do senhor, né, e um recado para o Brasil inteiro, já que a gente vai estar passando esse programa além de Brasília também, no Brasil todo. O primeiro sinal é de que o pior pecado, aqueles que colocam no inferno os mortos, isso está no Apocalipse, mas também está em Dante Alighieri, né? É a omissão. E acho que o Brasil se fez presente no momento, tendo como porta-voz o seu presidente, né? Um presidente que conhece a luta por emancipação, porque vem da condição sindical da sua formação política, né? Vem do carro de arara lá, como chamava? Eu esqueci agora, os pau de arara. Pau de arara, né? E o Brasil se credencia, né? E isso deveria ser motivo de orgulho para nós, né? E ainda bem que existe a dimensão comunitária da comunicação, né? Porque a versão capitalista da comunicação, né, torna, impedir, né? torna a notícia um bem econômico, enquanto que na dimensão comunitária a comunicação é um bem público, um bem social, como está na nossa Constituição, né? E não é por acaso que eles querem destruir essa Constituição. Exatamente. E aí eu penso que com esses números que você acabou de dar, né, a força sindical consciente do seu protagonismo, né, manda em grande propagação, né, uma representação do Brasil, não só por seu presidente, mas também pelos seus trabalhadores, né? E eu acho que isso é o que representa a nossa força, né? Nossa força não está nos tanques, né? Não. Felizmente, né? Está nessa capacidade de traduzir um projeto de sociedade fundada na dignidade do humano, da representação democrática da construção da justiça, e a justiça como uma mediação para realizar a paz. E na organização da classe trabalhadora para uma vida melhor, né? Para o movimento sindical bancário não interessa essa guerra, não interessa guerra nenhuma, porque a gente sabe que guerra não leva a uma vida melhor, que é a base sindical de luta. Né? Ao contrário, né? O trabalhador vai trabalhar, inclusive, nas fábricas que produzem armas, mas vai morrer por efeito das bombas que são jogadas nos seus acampamentos, nas suas comunidades, né? Nas manifestações, repressões nas manifestações. Exatamente. Né? Mas muito bem, eu acho que esse programa, essa pauta, essa forma de discutir esse tema, né, traduz, né, o que é o verdadeiro valor de uma comunicação democrática e comprometida com os fundamentos constitucionais da boa informação. Que são, ao mesmo tempo, né, estratégias de educação para a cidadania. Né? E a gente espera, né, professor, que prevaleça com urgência no mundo, né, essa força do direito internacional que o senhor clama nesse seu artigo publicado no Correio Brasiliense, dia 22 de fevereiro de 2024. Fazer uma propagandinha do seu artigo. Certo, é isso aí. Pois ver, conseguimos inserir, e até por adesão da boa editoria que o jornal tem, né? E que consegue criar alguns espaços, mesmo que a opinião do dono do jornal possa ser outra. Né? Então é isso aí, professor. Eu agradeço muito a sua presença aqui, né? E a gente... Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 5, 43 a 48. O evangelista Mateus relata que Jesus, assim como Moisés, está no alto da montanha pregando sobre a nova justiça do reino de Deus. Vamos ver que do capítulo 5 ao 7, ele proclamará leis para restabelecer o projeto de Deus, que infelizmente fora interpretado de forma fundamentalista pelos líderes religiosos do seu tempo e que acabaram promovendo exclusões, perseguições e até em mortes de muitos fiéis.
No texto de hoje, Jesus exorta algo que, a princípio, parece impossível para o ser humano. Ele pede para que sejamos perfeitos. Pede para amar e orar pelos nossos inimigos. Jesus está apresentando a perfeição que acontece no reino de Deus. E é a partir desta apresentação que devemos orientar nossa vida para a promoção da amizade social, da fraternidade, que é tão almejada por nós, sobretudo nestes tempos em que estamos presenciando tanta violência no mundo. É a partir desta apresentação de Jesus que podemos orientar o nosso caminho, nossas opções neste mundo, sabedores que somos parte integrante deste reino, pois somos filhos e filhas do mesmo Pai. Jesus vai dizer: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Esta é a bem-aventurança para aqueles que promovem a paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão considerados filhos de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 9. Importante ressaltar que a paz é o contrário do ódio, contrário da violência, seja qual for a violência. Hoje estamos rogando para cessar as guerras entre Israel e a Hamas. Para que isso ocorra, seus dirigentes devem entender que a paz é o caminho. Não existe um caminho para a paz é o caminho, já dizia Mahatma Gandhi. E qual foi o caminho que Jesus de Nazaré nos mostrou para a construção da paz? A reformulação do mandamento do amor. Aqui neste texto, ele vai dizer: amarás os teus inimigos. Se o mandamento antigo exortava para amarás o nosso próximo, conforme Levítico 19, 18, Jesus proclama agora o amor inclusive aos inimigos. Isto para que aconteça a boa nova do reino. Amai os vossos inimigos e orais por aqueles que vos perseguem. Amar, inclusive, nossos inimigos, nos torna perfeitos no sentido de sermos íntegros. Esta é a ideia. Por isso, a exigência: sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Ser perfeito é viver na integridade, na íntima comunhão com Deus. Quem vive assim é capaz de suplantar o ódio e a vingança, pois o ódio não é de Deus. Deus liberta. O ódio escraviza, o perdão muda a dinâmica da vida, torna as relações humanas possíveis, converte o pecador, rompe o ciclo da violência na sociedade, pois extingue o mecanismo da punição que é fruto da vingança. A campanha da fraternidade deste ano orienta-nos à promoção da amizade social. Como faremos isso? Começamos nos empenhando a abrir ao diálogo, a exercitar o ouvido para saber escutar, entender o outro, a outra. Assim vamos rompendo a barreira do preconceito e do ódio. É um exercício que podemos começar neste período quaresmal para alcançar o que tanto todos nós desejamos, viver sem violência. Amém. Justiça e paz se abraçarão.
Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e